Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro ciclo de palestras virtuais. Hoje teremos a participação do professor Fernando Godinho, do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí. A palestra que será ministrada pelo professor é intitulada Manejo Químico de Nematóides em Culturas Anuais. Com vocês, o professor Fernando Godinho. O manejo químico de nematóides, né? Eu fiz um recorte muito específico em culturas anuais e eu vou explicar para vocês o porquê. Nós temos diversas culturas que podem utilizar esse manejo químico de nematóides, só que hoje os principais desafios estão posicionados para essas culturas anuais, que são culturas, né, de baixo rendimento econômico por unidade diária. E quando nós falamos de nematóides de uma forma geral, só para título de curiosidade, porque tem várias pessoas que talvez são da fitopatologia, mas não têm essa visão ou esse conhecimento com relação a esse patógeno, mas os fitoparasitas, considerados nematóides, obrigatoriamente eles têm que possuir, né, uma estrutura denominada estilete bucal, que é essa estrutura que vocês veem aqui, certo? Na parte anterior do corpo desse nematóide. E nós podemos ter esses nematóides parasitando tanto o sistema radicular, como também parte aérea das plantas. Por incrível que pareça, desde 2015, é um problema corriqueiro um nematóide afetando parte aérea de soja, algodão, feijão, e cada dia mais aumentando a área infestada por esse nematóide e, consequentemente, os danos por ele provocados. Esses nematóides são micro-organismos de difícil visualização ao olho nu, na maioria das vezes estão abaixo do nível do solo, e isso dificulta diagnóstico e, consequentemente, a adoção de estratégia de manejo. Diferente de uma bacteriose, né, de uma virose ou de uma doença fúngica, que muitas vezes nós conseguimos perceber ou visualizar os sintomas na parte aérea do vegetal, nematóide, muitas vezes, se esses sintomas são percebidos, geralmente já é na fase, né, após o início da fase reprodutiva, do estágio reprodutivo da cultura, e muitas vezes nós não temos o que fazer, não nos sobra opção. Então, esse controle químico, da forma que ele é posto atualmente, ele deve ser feito todo antecedendo o plantio da cultura. Esse tratamento curativo, hoje nós não temos esse posicionamento para culturas anuais. Os sintomas característicos desses nematóides, a gente pode ver presença de reboleiras, como vocês podem observar nessas duas imagens que eu apresentei para vocês. Quando nós temos, né, dependendo do nematóide, como é o caso do nematóide cisto, Heterodra glissinis, a gente consegue visualizar fêmeas no sistema radicular, como esses pontinhos amarelos que vocês estão vendo aqui. O nematóide das galhas é muito comum a gente ver esse engrossamento provocado, né, pela toxina, pela dilatação e hiperplasia dessa célula vegetal. Então, a gente vê esse engrossamento das raízes. Mas nem sempre esses sintomas são perceptíveis para as pessoas ou para um olho que não seja bem treinado. Se nós pegarmos e fizermos um levantamento de quais são os principais gêneros e espécies de nematóides presentes, né, no solo brasileiro, a gente tem um recorte de aproximadamente 8 a 10 espécies. Então, o que nós poderíamos citar desses principais gêneros que estão, né, recorrentes, afetando as grandes culturas? Nós temos o nematóide cisto, comentei com vocês, o Heterodra glissinis, o nematóide das lesões radiculares, que eu falo que hoje, né, em incidência, é o nematóide nativo do solo brasileiro. Eu acho que ele é o mais disseminado, né, em áreas produtoras, não só de grandes culturas ou de culturas anuais, mas como também de olerícolas, cana-de-açúcar e assim por diante. E duas espécies de nematóide das galhas. Nós temos predominantemente causando mais danos, Meloidose javanica incógnita. Né? Incógnita é o que afeta a cultura do algodoeiro, então muito importante para nós. E o javanica, ele já tem um amplo espectro afetando soja, algodão, milho e assim por diante. Vocês é comum verem esses nematóides das galhas afetando cana-de-açúcar
e uma série de olerícolas. E nós temos um outro nematóide aqui que não é tão comum para as grandes culturas, mas que o Nordeste também tem muita incidência, que é o Meloidógeno enterolobe, né? Então, vocês têm uma série de relatos, inclusive em frutíferas, né? Goiaba, você já em Petrolina, naquela região de Petrolina, é muito comum a gente ver relato de enterolobe na cultura. Temos outros gêneros também que afetam essas culturas de uma maneira em geral, que são gêneros considerados secundários, como o Rotilenculus reniformes, que afeta algodão, afeta soja, o Helicotilencus, que é um nematóide também nativo do solo brasileiro, né? Ele era considerado ectoparasita e hoje nós já temos a comprovação que ele está com um hábito alimentar muito parecido ao do Pratilencus, o endoparasita migrador. Nós temos o Aphelencoides, a principal espécie é o Aphelencoides bessei, que é aquele que afeta a parte aérea da planta. E nós temos também alguns relatos de tubixaba, principalmente tubixaba tuxaua, e algumas regiões isoladas, estando associados a algumas culturas. Mas eu ainda coloquei ele de vermelho aqui, porque eu falo que essa associação do tubixaba, ela é muito isolada e não é esse barulho que o pessoal fez no Centro-Oeste de uma forma em geral. Então, de posse desses principais gêneros que nós temos afetando as culturas, né, de interesse econômico, essas culturas anuais, a gente parte para as medidas de controle que nós podemos utilizar perante, né, esses nematóides. Então, são uma série de medidas que nunca devem ser utilizadas de forma isolada, visando a redução da população desse nematóide a níveis que não cause danos à cultura. Ou seja, nós precisamos conviver com esses fitopatógenos. Então, nós temos medidas sanitárias, a rotação de culturas, que eu falo que ela é a base do processo de manejo de nematóides, manejo de solo, cultivares resistentes, o controle biológico, que hoje é uma realidade para nós, e o controle químico, que hoje é o foco da nossa palestra, certo? Então, sempre utilizar essas alternativas de manejo de forma associada e nunca isolada. Então, por isso que eu sempre coloco essas medidas de controle, né, sempre faço questão de frisar quais são elas, porque nós não podemos aportar, né, ou apoiar o manejo de nematóides em uma única alternativa. Nós corremos um risco muito grande de não termos sucesso na convivência com esses fitopatógenos. Então, o manejo químico, né, ele parte da premissa da utilização de produtos químicos, que são, hoje disponíveis, são sintéticos, que são aplicados no solo com o intuito de eliminar esse nematóide, né? No entanto, não há evidências da redução populacional do nematóide, né, com a utilização desse nematicida, a ponto de eliminar, por exemplo, a rotação de culturas. Ou seja, o controle químico, por si só, não é totalmente eficiente na eliminação ou redução populacional do nematóide. E o efeito supressor desses produtos, geralmente, são associados à fase inicial de desenvolvimento da cultura. Efeito residual, aproximadamente de 30 a 45 dias. Alguns produtos com efeito residual maior e outros menores, mas ficando nessa faixa de 30 a 45 dias. Se nós fizermos uma série histórica, né, desse controle químico de nematóides, nós temos que voltar, pessoal, aproximadamente a 1900, quando nós tivemos o surgimento dos primeiros nematicidas, né, que se apoiavam em um mecanismo de ação que nós denominamos de fumigante. Então, a gente viu bisulfeto de carbono, cloropicrina surgindo por volta de 1900, sendo acompanhado pelo brometo de metila, que foi um outro nematicida fumigante que permaneceu no mercado por dezenas de anos, com essa mesma característica, né? 1940 surgiram outros produtos também na classe desses fumigantes. Nós ainda ficávamos restritos desses produtos que precisavam ser injetados no solo e muitas vezes tinham um espectro de ação que não incluía só nematóides.
e sim, né, uma série de outros micro-organismos. Tinha ação sobre artrópodes, né, sobre plantas daninhas e assim por diante. E em 1970 foi quando a gente teve, né, a grande modificação da utilização desse controle químico e que a gente vem com uma grande escola, com um grande número de pesquisas, que foram a introdução dos nematicidas não fumigantes sistêmicos, que alguns deles permanecem no mercado até hoje, né? Se a gente pega o Terbufos, né? O Caduzafos, Carbofurano, que ainda permaneceu no mercado, são produtos que estão presentes até hoje, mas que têm certas limitações que eu vou apontar para vocês na próxima lâmina. E em 2006 foi quando nós tivemos a introdução de produtos mais seletivos, inclusive a introdução de produtos biológicos baseados em fungos e bactérias. Então, até 2006, né, grandes culturas ou culturas anuais, né, que são essas culturas de baixo rendimento econômico por unidade diária, nós praticamente não tínhamos a utilização de nematicidas nessas culturas, em função do alto custo. Vocês que estão aí no Nordeste, que trabalham colerícolas, cana-de-açúcar, vocês veem, né, o custo que é para utilizar um carbofurano, um caduzafos, um terbufos por hectare para uma cultura. Então, um tratamento que fica em torno de 800, 900, até mais de R$1.000, se a gente for pensar em utilizar isso para uma soja, para um milho, né, para um algodão, isso se tornaria economicamente inviável. Então, foi a partir de 2006 que a gente conseguiu introduzir, né, essa alternativa de manejo nessas culturas anuais ou essas grandes culturas. Então, se a gente for fazer um paralelo entre esses nematicidas fumigantes e os não fumigantes, a gente vê que esses fumigantes que foram utilizados até a década de 70 eram produtos muito tóxicos, de difícil utilização em grandes áreas. Então, geralmente era feito esse tratamento, né, em áreas menores, em ambientes protegidos, em solo para produção de mudas. Eram injetados no solo e pouco utilizados atualmente em função, né, dessas limitações e também do risco que isso traz ao operador. Já os não fumigantes, eles já possuíam, né, menor espectro de ação, eram pouco fitotóxicos, a gente não tinha, né, esses produtos geralmente não têm toxicidez à planta, porém tem grande toxicidades a mamíferos e ação sobre artrópodes. Então eram os dois grupos que nós tínhamos de nematicidas até a década de 70, que veio ter essa modificação a partir de 2006, que é o nosso foco da nossa discussão aqui hoje. Então, como eu comentei com vocês, esses nematicidas e essas culturas anuais, nós temos algumas questões que nós precisamos observar, que são alguns gargalos para a utilização dessa estratégia de manejo para essas culturas. Primeiro, nós precisamos utilizar uma baixa dosagem do produto. Por que nós precisamos utilizar uma baixa dosagem desse produto? Porque ele é utilizado em extensas áreas e nós precisamos observar esse benefício-custo. Então, não adianta eu recomendar 2, 3, 4 litros de um determinado nematicida para uma dessas culturas anuais, se eu não vou conseguir ter essa rentabilidade ou esse ganho de produtividade que me pague esse custo, né, desse manejo ou desse tratamento que eu estou implementando na minha cultura. Então, eu falo que hoje um dos principais gargalos que nós temos para a utilização desses nematicidas é encontrar uma dose, certo? Que possa ser utilizada em grandes áreas, que me traga o benefício esperado em função do custo que eu tenho com esse tratamento. Nós podemos dividir esses nematicidas em dois grupos de mecanismos de ação, né? Então, nós temos os organofosforados e os carbamatos, que atuam especificamente sobre uma enzima chamada acetilcolinesterase, né? E essa enzima é responsável, né, por os impulsos nervosos nesse nematóide. Então, quando nós temos a ação
desse mecanismo, né, desses produtos organofosforados e os carbamatos, a gente causa a cessão desses impulsos nervosos que pode levar à morte do nematóide. Mas o que nós já percebemos? Que dependendo da dosagem, do tempo de exposição, né, do nematóide a esses produtos, o efeito pode ser reversível. Para nematóide das galhas meloidógenas, é muito comum a gente ver essa reversibilidade. Então, a partir do momento que a gente reduz a concentração desse ingrediente ativo no solo, a gente retoma a atividade desse nematóide. E isso não é interessante pensando, né, em manejo químico. E nós temos um outro mecanismo de ação bastante elucidado, que é da bamectina. A bamectina também atua, né, sobre a enzima acetilcolinesterase, só que além dessa enzima, nós temos também a ação da bamectina sobre canais de cloro controlados por glutamato. E por atuar nesses canais de cloro controlado pelo glutamato, esse efeito é irreversível. Então, a gente não tem a reversibilidade dessa ação, diferente dos carbamatos e dos organofosforados, né? A abamectina, né, o grupo das ivermectinas, está muito na moda, está sendo muito falado, né, porque esse produto fala que é tão milagroso que controla até Covid, né? Até o coronavírus está matando. Então, para vocês verem, né? Daqui a pouco o povo está tomando abamectina aí, visando o controle de vírus. Mas, brincadeiras à parte, né? Hoje, nós temos 29 produtos químicos registrados. Então, essa pesquisa foi realizada, né, essa semana para vocês. Nós temos 29 produtos químicos. E apesar de nós termos 29 produtos químicos registrados, nós temos um pequeno grupo de moléculas que se incluem esses produtos. Quais moléculas são essas, né? Quais princípios ativos? Nós temos a bamectina, que eu comentei com vocês, né? Que é um produto que nós temos registro para manejo de nematóide. Nós temos o tiodicarb e o caduzafós, que entra no grupo dos carbamatos e organofosforados. E nós temos algumas moléculas que foram, né, introduzidas recentemente, como é o caso da fluensulfona, terbufós e do fluozinam, mas o tiofanato metílico. E mais recentemente, uma molécula que pode ser introduzida aqui também, como, né, nematicida, é o fluopiram, que era um fungicida já registrado fora do país, que no final do ano passado conseguiu registro para o manejo de nematóides. Então, o modo de aplicação desses nematicidas, pensando em culturas anuais, né, geralmente é realizado no tratamento de semente ou em suco de plantio. Aqui a gente não fala em aplicação em área total. E isso acaba reduzindo os impactos ambientais que esses produtos poderiam gerar a esse meio ambiente, né, esse ecossistema. E também a gente tem uma redução dos custos, né, por ser uma aplicação localizada. Então, a gente consegue reduzir esses custos. Acaba se tornando uma medida alternativa para o manejo de nematóides, né, por aumentar a eficiência do controle em áreas infestadas ou por reduzir a pressão de seleção, como é o caso do nematóide de cisto. A função primordial desses produtos é suprimir os nematóides durante as primeiras semanas após a semeadura, porque você diminui a penetração, você protege essas plântulas, e uma plântula que tem um desenvolvimento adequado do sistema radicular, né, que tem esse desenvolvimento inicial mais vigoroso das raízes, tem a capacidade de resistir melhor ao ataque de nematóide. Então, o controle químico é um seguro. Você dá uma condição para que a planta tenha um desenvolvimento inicial adequado e acabe resistindo ao ataque desse nematóide. Então, esses produtos têm sido empregados, né, em diversas dosagens e muito associados a outros tratamentos, como fungicidas e inseticidas. Os resultados são bem perceptíveis nesses 30 primeiros dias após a semeadura ou plantio da cultura. Porém, a gente consegue, né, ter efeitos sobre a produtividade da cultura. E é por isso que eles são utilizados. Então, essa proteção inicial acaba dando condição para um desenvolvimento adequado dessas plântulas
e, consequentemente, isso vai refletir na produtividade final da nossa cultura. Nós temos, né, como eu comentei com vocês, essa ação bem característica nessa fase inicial do desenvolvimento da cultura. E aqui esse trabalho foi desenvolvido em 2012, para vocês verem, um trabalho completando quase 10 anos. E a gente observa a eficiência muito nítida dessa abamectina, reduzindo a penetração desse nematóide 10 dias após a inoculação. Então a gente vê esse efeito na fase inicial do desenvolvimento da cultura, né? Esse tratamento de semente, ele pode ser realizado a nível de campo, como esse resultado que eu posso apontar aqui para vocês. Esse trabalho foi desenvolvido com nematóide de cisto. Nós utilizamos 2 cultivares de soja, uma suscetível e uma resistente. E a gente observa que a resistência por si só já é uma ferramenta de manejo muito interessante. Essas barras azuis que vocês podem ver aqui, né, representam o número de fêmeas por grama de raiz, e essas barras azuis representam a cultivar suscetível, ao ponto que essas barras vermelhas, nossa cultivar resistente. Mas um fato interessante é, quando eu não tenho resistência genética, eu consigo, através desse tratamento de semente, reduzir o parasitismo desse nematóide aos 30 dias após, né, a semeadura dessa cultura. Então, a gente vê aqui, né, com essa dose de abamectina aqui em torno de 75, né, a gente viu a redução mais significativa de aproximadamente 50% da população de uma testemunha não tratada. Também para nematóide das galhas, é comum a gente ver o efeito desse tratamento nessa fase inicial do desenvolvimento, como a gente pode ver, né, em casa de vegetação, onde nós empregamos 2 doses de abamectinas e 2 doses, né, do tiodicarb, e a gente viu uma redução no fator de reprodução desse nematóide. Aos 45 dias, nós tínhamos uma testemunha com fator de reprodução em torno de 1,7, e esse fator de reprodução foi de até 0,2 para essa dose 75, né, ml por 100 kg de semente de abamectina. Da mesma forma, o nematóide das lesões radiculares. Aqui nós avaliamos diferentes doses da abamectina, né, a campo, tanto aos 45 como aos 90 dias. E o que a gente percebe, né? A avaliação aqui, essa barra azul é aos 45 dias e a barra vermelha aos 90 dias. A gente observa a melhor eficiência desse produto na dosagem de 100 ml por 100 kg de semente. Mas um fato interessante é que, mesmo com o aumento dessa população, que é esperado nessa avaliação de 90 dias, a gente consegue ver, né, quando nós temos o tratamento de semente, que a população do nematóide ainda se torna menor do que aquela parcela, do que aquelas plantas que não foram submetidas a um tratamento, né, visando o manejo de nematóide. E a gente está trabalhando com pratilencos braquiúros. E a fluensulfona, como eu comentei com vocês, uma molécula relativamente nova, que nós temos, né, relatos no mercado, muito pouco posicionada para essas culturas anuais, mas já bem explorada para cana-de-açúcar e para o café e para algumas olerícolas. E o interessante da fluensulfona é que ela tem um efeito distinto dos organofosforados, dos carbamatos e da abamectina. E foi percebido, né, efeito da fluensulfona sobre a reprodução, desenvolvimento, alimentação e até mesmo motilidade dos nematóides. Um fato interessante também que a gente pode ressaltar aqui com relação à fluensulfona é uma pequena fitotoxidez que ela tem causado essas culturas anuais. Então, um dos grandes limitadores, né, de se utilizar essa molécula visando o manejo de nematóide nessas culturas anuais, eu creio que, além do custo, seja também essa fitotoxidez inicial que ela traz à cultura, né? Visando, então, avaliar essas moléculas, né, na cultura da soja, nós conduzimos um ensaio na safra 2018-2019 em uma área naturalmente infestada com cisto e pratilencos, como a cultivar de soja, né,
suscetível e avaliamos, né, a presença ou a população desses nematóides aos 40, 60 e 90 dias após a semeadura, tanto, né, no tocante ao número de fêmeas do nematóide cisto por grama de raiz, como para o número de pratilencos por 10 gramas de raiz. O que nós percebemos a uma visão bem rápida com relação a esses resultados, né? Que muitas vezes, tanto a abamectina, caduzafós, né, o imidacloprid, a fluensulfona, a eficiência na redução da população desse nematóide, principalmente com o passar, né, dos dias, nas avaliações de 60 e 90 dias, ela tende a reduzir. E se a gente for fazer essa análise fria com relação à população de nematóides, muitas vezes nós não recomendaríamos essa estratégia de manejo para, né, nematóides, a cultura da soja. Só que quando a gente vai para a produtividade, nós conseguimos ver ganhos de produtividade variando de 4,5% até 13%. Né? Então, nós temos ganhos de produtividades bem significativos, em torno aí, pessoal, de 200 a 300 quilos, né, quando comparado com a testemunha. Então, por que os produtores adotam essas alternativas ou essa estratégia de manejo? Porque ela promove incremento de produtividade. Isso é posto, né? Apesar de muitas vezes nós não conseguimos acompanhar a redução da população desse nematóide no campo, né? Mas o fato que eu comentei com vocês é que, por trazer essa segurança inicial, por impedir esse desenvolvimento inicial do nematóide nas raízes das plântulas, né, nessa fase de estabelecimento da cultura, a gente consegue refletir em produtividade. Nós temos aqui no caso, como eu comentei com vocês, o fluopiram, que é essa molécula que foi, né, que é um fungicida, que foi registrado, né, no ano passado aqui, saiu esse registro por volta de setembro, outubro do ano passado. Duas formulações, tanto para TS como para suco de plantio. Ele vai vir muito forte para suco de plantio na cana. Vocês podem esperar que vai chegar para vocês aí, certo? E nós vemos, né, que esse fungicida pertence ao grupo das carboxamidas, é um inibidor, né, da SDH, da succinato desidrogenase, atua, então, naquela cadeia transportadora de elétrons, no processo respiratório, tem um mecanismo de ação muito semelhante da carboxamidas nos fungos, só que uma grande diferença que nós observamos desse fluopiram, dessa carboxamida para os nematóides, é que, quando nós comparamos os demais fungicidas, né, nesse mesmo grupo, com relação ao manejo de nematóides, a eficiência nesse manejo, a gente não consegue observar. Então, o que a gente nota, né? Qual a conclusão que a gente chega? Que esse fungicida, ele tem um mecanismo de ação que age além dessas demais carboxiamidas, que traz um efeito, né, que não é reversível nos nematóides. Então, essa ação dos demais fungicidas ou das demais carboxamidas sobre a SDH não é percebida sobre os nematóides. E nós temos novas moléculas químicas sendo desenvolvidas e que vão chegar no futuro próximo para nós, né? Quais moléculas são essas, né? Nós temos o fluazendolizine, que é uma molécula que já está em fase de teste, né? Que era uma molécula que estava sendo desenvolvida pela DuPont e assumida pela Corteva agora. Nós temos o ciclobotrifluran, que essa daqui, que eu acho que é um dos principais marcos, que é uma molécula nova, que não havia sido descrita antes, sendo desenvolvida pela Syngenta. Eu tive a oportunidade de conhecer essa molécula em 2016, quando ela era codificada e a gente não tinha ainda, né, nem nome comercial ou nome químico para essa molécula. E o tioxafen, que já é um produto que já tem registro nos Estados Unidos, era um produto que estava na mão da Monsanto e hoje passou para a Bayer e que tem sido desenvolvido aqui no Brasil
para serem introduzidos nessas grandes culturas de uma forma em geral. Então, o que nós temos de novo sendo desenvolvido são a perspecção, né, ou a promessa dessas 3 novas moléculas que vão ingressar no mercado. E fatos bem interessantes dessas moléculas que eu gostaria de relatar para vocês, né? O fluazanidolizine, que eu comentei, né, esse produto, já foram realizados testes tanto na América do Norte como na América Latina, Europa e Ásia, tanto em laboratório, casa de vegetação e microparcelas. E esse produto demonstrou eficiência de controle para agalha, para rotilencos, para chifenema, para helicotilencos e para pratilencos. Então, é um produto que deve, né, chegar no mercado aí nos próximos 7, 8 anos, com efeito muito promissor em função do seu amplo espectro de ação. Da mesma forma, nós temos o tioxafen, que já é um produto que tem registro nos Estados Unidos e que está sendo, né, trazido aqui para o Brasil, está sendo testado. Tem uma eficiência para nematóide de cisto na soja, para nematóide das galhas na soja. Testaram-se também para a galha no algodão, para a galha no milho, para nematóide das lesões também no milho e lesões no trigo. E todos esses, né, esses testes, nós tivemos um percentual de redução acima de 80%, né, das 2 doses que foram comparadas desse tioxafen. E o cicloborotrifulan, que eu tinha comentado com vocês, né, que é esse produto novo que vem, né, nessa plataforma chamada de Timirium, né, que foi anunciada em maio de 2020, onde nós não temos nenhum trabalho ainda publicado com relação à utilização dessa molécula visando o manejo desse nematóide, mas eu trago aqui, né, isso aqui em primeira mão para vocês, que nós temos uma grande eficiência, né, da ação desse produto. O nome, né, comum dele é ISO, né, que a gente vem trabalhando. Ele é considerado o inibidor do complexo 2 da cadeia de transporte de elétrons, possui similaridade ao fluopiram, mas a grande diferença desse cicloborotrifulan é que ele possui uma alta sistemicidade dentro do vegetal. Então, nós estamos, né, eu já testo esse produto há 2 anos, tem trabalhos sendo conduzidos, não posso apresentar os resultados ainda, em função de contrato de confidencialidade com a empresa, mas a gente observa o quê? Que esse produto aplicado na parte aérea do vegetal tem, né, promovido a redução ou o controle desse nematóide no sistema radicular. Então, eu falo que ele vem, né, é um produto que vai demorar um pouco mais para chegar no mercado, mas que ele vem revolucionar esse manejo de nematóide pensando em grandes culturas, ou em culturas anuais. Porque até então, os produtos deveriam ser aplicados em CS ou em suco de plantio. Nós não tínhamos a possibilidade de aplicação de produtos em parte aérea do vegetal. Certo? Então, o que eu queria deixar de considerações finais para vocês, para a gente abrir essa segunda parte, né, da nossa fala, que seriam as perguntas, questionamentos que vocês têm sobre ou em relação a essa temática. Que o controle químico não substitui a rotação de culturas, isso fica muito claro, fiz questão de frisar ao longo da minha fala, que o controle químico não reduz população de nematóide. O que nós temos é uma proteção inicial do sistema radicular, em torno de 30 a 45 dias, que resulta em aumento de produtividade, como também apresentei, né, em resultados para vocês. Nós temos essa redução populacional do nematóide nem sempre observada. Então, se vocês fizerem uma análise no início, né, ou antes da introdução desse tratamento e após o fechamento do ciclo dessa cultura, a população do nematóide ela é muito próxima, a gente não vê essa redução populacional. Nós temos o surgimento de produtos mais seletivos e com ação sistêmica, como essas 3 moléculas que eu apresentei por último para vocês,
que estão em fase de desenvolvimento, e cada dia mais nós precisamos ou nós necessitamos de associar estratégias de manejo. Nunca empregar uma estratégia de manejo isolada, pessoal. Então, eu sempre falo, pensar em manejo de nematóide, nós precisamos pensar de forma holística, de forma ampla. Nós nunca vamos conseguir ter manejo desse fitopatógeno se a gente apoiar em uma única ferramenta. Diferente de uma ferrugem asiática, diferente das demais doenças foliares que nós temos, ou até mesmo doenças ou podridões radiculares, onde o controle químico é extremamente eficiente e por si só pode ser uma ferramenta empregada, isolada, para nematóide não. Nós não conseguimos ter utilização hoje desses produtos químicos de forma isolada. No futuro, como essas moléculas que vão ser introduzidas, pode nos dar uma certa independência com essas outras ferramentas? Sim, mas o que eu deixo de mensagem para vocês que hoje nós precisamos associar essas ferramentas de manejo. Eu finalizo, então, com a imagem aérea da minha instituição. Eu sempre gosto de falar um pouquinho do IF Goiano Campus Urutaí, porque se a gente for pegar os IFs de uma forma em geral, IF é uma instituição relativamente nova, que foi fundada ou criada em 2008, só que o IF Goiano Campus Urutaí, escola agrotécnica no passado, colégio agrícola, Cefet, ele existe desde 1953 e nós estamos completando, agora em agosto, 67 anos de existência. E nós trazemos toda uma história com relação à área agrícola, a pesquisa na área agrícola, e eu estou completando 10 anos nessa instituição e aqui tem me dado um grande suporte para o desenvolvimento de pesquisa. Então, hoje eu coordeno o laboratório de manejo integrado de nematóides, o LabMin, um laboratório criado no campus, 100% com aporte de recursos da iniciativa privada, que visa atender tanto a nossa comunidade interna como a comunidade externa. Mais uma vez, agradeço o convite e a atenção de vocês. Deixo o meu contato aqui para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, questionamento que não for solucionado aqui durante a nossa palestra, E passo a palavra para a Lília, para a gente dar continuidade a essa segunda parte da nossa apresentação, que seriam as perguntas, questionamentos que vocês têm a respeito do assunto.